Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, eu quero dar sequência, já são 34 semanas que nós estamos falando sobre a fé de algumas pessoas no capítulo 11 de Hebreus. A fé é mais do que acreditar. Não adianta você dizer eu creio em Deus, mas se lhe faltam os aspectos da fé. Nós estamos estudando por que homens e mulheres foram honrados neste capítulo 11, que nós chamamos de galeria da fé. Vou continuar falando sobre Raabe. Raabe era uma habitante de Jericó, uma prostituta naquela cidade. A sua prostituição, segundo alguns, não era uma mulher propriamente da vida. Ela se prostituía no templo pagão, porque as pessoas que procuravam alcançar bênçãos dos deuses pagãos, um dos atos religiosos era praticar sexo com sacerdotisas pagãs. Esse tipo de prática existia até no período do Novo Testamento, e saibam que ainda existe nos dias atuais. Nem me pergunte o endereço. Então, o Júnior veio perguntar para mim, Kelly. Eu falei que ficava lá na Casa Verde. Então, aí, a Kelly já te corta o pescoço, hein? Brinca aí, você vai ver. Então, veja lá. Nós temos que entender que Raabe ouviu a mensagem de Deus e ela imediatamente se converteu a Deus. Isto é, ela estava indo numa direção e convergiu, mudou a direção. Isso é converter, tá? Ela estava tomando um rumo em sua vida e decidiu tomar outro, responsável, na direção de Deus. Ela creu, ela acreditou. Por isso que eu sempre digo a vocês, existe uma fala dentro da igreja que diz que uma pessoa vai se convertendo aos poucos. Isso é uma mentira, porque a pessoa se converte imediatamente e então ela vai sendo aperfeiçoada aos poucos. É assim que funciona. Então você não entre nesse tipo de conversa, porque não é isso que a palavra de Deus, os evangelhos ensinam. A conversão é imediata, mas o processo de crescimento, de conhecimento, é longo, vai até o fim de nossas vidas. Então, essa Raabe, ela começou a dar seus passos em comunhão com Deus
em meio a fogo cruzado, sem muito conhecimento de Deus. E na Bíblia, ela se torna a tataravó do rei Davi. Imagine, ela se casa com Salmão, que desse casamento gera Boaz, e de Boaz com Ruth gera Obed, e de Obed com a sua esposa, que eu não lembro o nome qualquer, da dona Maria qualquer lá, gerou Jessé, e de Jessé vem Davi. Um pastor de ovelhas que Deus escolheu lá no campo, um menino ruivo, pintadinho, feinho, para substituir o bonitão, o Saul. Então, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando você olha a sua história, você olha Raabe, uma mulher de Deus, Salmão, um homem de Deus. Quando você olha Boaz e Ruth que disse para sua sogra, Ruth que também não era judia, né? Ela diz, eu irei para onde você for, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então você vê, por que um homem, né, tem uma capacidade de viver com Deus, uma vida digna, elevada. Você olha para a história deste homem, ele tem exemplos, não é? Então, esse homem tem exemplos lá atrás. É isso que Deus diz para vocês, pais, que vocês deem exemplos aos seus filhos de como andar na presença de Deus, exemplos de firmeza, exemplos de constância, de perseverança, de prudência, de paciência, de amor, de fé. E eu estou estudando todas estas coisas. Eu quero que vocês saibam que eu tenho passado a vocês, por meio do WhatsApp, as notas, mas todos esses ensinamentos estão sendo transcritos pelo André. Então, nessa noite, eu quero falar a fé de Raabe, terceira semana, e o tema, tenha medo de Deus. Eu devo ou não devo ter medo de Deus? Me provem. Já leu. Mas você sabe. Então, nós vamos ver o que o medo de Deus é capaz de fazer. A vida é cheia de medos. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Que não é o caso hoje. Não vou tratar sobre como lidar com os diferentes medos. Mas quero acentuar que nós devemos ter medo de Deus. E todo aquele que ouve sinceramente a mensagem de Deus, medo dele terá. E nós precisamos entender o que é ter medo de Deus. O nosso texto continua o mesmo. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Porque é lá que se fala na grande galeria da fé, de homens e mulheres que foram fiéis e obedientes a Deus, o nome de Raabe. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia, repare bem, recebido bem os espiões israelitas.
Se você tem as minhas notas diante dos seus olhos, vocês reparam que eu salientei essa expressão, recebido bem. E o significado disto é que ela recebeu aquelas pessoas sob os termos de Deus, em harmonia com Deus, crendo em Deus, fiel a Deus. Ela creu, ela acreditou que aqueles homens estavam lá pela vontade de Deus. Eles não chegaram ali por acaso. Aquilo era um plano estabelecido na eternidade. Então, o que nós vimos na semana passada? Que a fé não procede somente do esforço intelectual, o qual nos convence de que algo é verdadeiro e pode ser feito. Tá, eu vou sentar no carro e creio que vou virar a chave e o motor vai girar, não é? Porém, se não houver combustível, ele não pega, não é assim? Então, eu creio em coisas que, logicamente, me dizem que vão acontecer. Eu vou subir num avião e ele vai levantar voo devido à sua aerodinâmica. Mas pode acontecer de que ele suba e caia. Pode ou não pode? Se bem que acidentes com aviões são raros. É que quando acontece um, morre 200. E aí a gente fica assim, não vou andar mais de avião. Pode ir tranquilo. Eu gosto de avião, não passo mal. Gosto até quando ele dá umas balançadas, porque é muito monótono aquele negócio. Eu gosto de um pouco de emoção na coisa. Eu gosto de andar de barco quando o mar fica meio bravo, que o barco sobe e desce. Só admiro ver as pessoas vomitando. Que aconteceu lá na Grécia. Vendo a Yaci verde. Com esse cabelo amarelo dela, verde. Eu quase cantei o hino nacional. Então, veja bem. Quando eu olhei a Yaci, eu falei, é a bandeira. Então, verde e amarelo. Então eu falei, a bandeira me persegue do meu país. Então eu ia cantar o hino nacional. Então você sobe num barco e você diz que vai. Mas de repente acontece uma coisa e ele não vai. Você está diante de uma máquina de café, ou de bala, ou de chocolate, e você sabe que dali sai, você vai apertar um botão, sai um negócio lá para você comer ou beber. Mas você bate a mão no bolso e não tem moeda, põe a mão na carteira e esqueceu em casa. Você vai ficar olhando para a máquina. Vai continuar acreditando que ela faz tudo que você acredita, mas você está incapaz de fazê-la funcionar. Você conhece o poder de Deus, você é capaz até de aprender teoricamente tudo o que Ele é. Mas se você não tiver os subsídios que vêm do alto, você vai ficar vendo. Então a fé não basta apenas ter conhecimento. A fé verdadeira não é proveniente somente de uma série de emoções que nos dá uma falsa convicção de que Deus agirá de acordo com o que estamos sentindo. Tem gente que vai numa reunião e quando começa a falar alguma coisa, ela diz, é para mim, Então ela diz assim, a reunião foi uma bênção, porque, nossa, eu chorei, pulei, cantei, rastejei, caí. Então, foi maravilhoso. A fé não é isso. Tem gente que quando vai orar e diz assim, Senhor Deus, eu preciso sair dessa situação. Então ele fica buscando um sentimento lá dentro. Se ele sentir alguma coisa assim, nem vou dizer quase o que é. Aí ele diz assim, eu saí de lá sentindo.
então vai acontecer alguma coisa. Não é por aí. Não é assim que funciona. A fé verdadeira também não resulta somente da nossa força de vontade, a qual nos inspira a agirmos de modo corajoso, porém insano. Tem gente que quando vai pedir a Deus alguma coisa, força a si mesmo, sabe? Já viu? Oh, meu Deus, meu... Você sai com contrações, você pode ter estiramentos. Então, uma vez eu me lembro que o camarada estava orando e ele fazia assim: ó Senhor, aleluia, aleluia. E uma mocinha, naquela época, não é que nem hoje, que as meninas já tudo encorpado, né? Mas naquela época as moças tinham umas perninhas assim, ó. Não sei se não tomava muita vitamina, tá? E quando a menina passou atrás, ela tomou uma butinada, um pontapé. Ela caiu no chão, em nome da fé. Ela olhou para ele e falou: seu filho da mãe. Então, veja só o que aconteceu naquele lugar, foi terrível. É muita vontade, mas pouco conhecimento, sentimento errado, não é? Outras pessoas falam assim: não, eu vou dar o passo da fé. Já ouviram isso? Alguém já mandou você dar o passo da fé? Não existe passo da fé, não existe uma caminhada com Deus. Você não deve se mover sem conhecimento para onde Deus está lhe encaminhando. Se Deus diz: eu vou te levar para uma terra que você não conhece, pronto, aí alguém fala: mas Abraão foi, tá vendo? Não, não foi. Deus mandou que ele o seguisse. O que houve? Eu falei bobagem? Não. Então veja só, Deus mandou que Abraão o seguisse. Andar pela fé não significa avistar o que você vai, onde você vai viver, mas significa que Deus não deixará de mostrar passo a passo por onde você deve caminhar. Eu não conheço a eternidade, mas eu sei que ela existe. E eu quero que Deus me mostre como eu devo andar agora, passo a passo, para chegar lá. Nós vimos também que a fé verdadeira faz com que o intelecto, emoções e a nossa vontade trabalhem juntamente com o Espírito Santo e a palavra de Deus, a serviço do Senhor e não para as nossas conveniências. Tratou-se dentro das igrejas que o Evangelho deve servir às necessidades das pessoas. Aí está uma marca da falsa conversão. Nós nunca deveríamos estar numa igreja por acreditarmos que Deus vai atender às nossas necessidades, isto é, aquilo que nós queremos ou desejamos. Deus não está aqui para ser nosso subserviente, entende? Nosso escravo, nosso servo. Deus é Deus, mas Ele sabe quais são as nossas necessidades. Mas para que nós sejamos abençoados por Ele, nós precisamos buscar primeiramente o seu reino, o seu governo. Ter dentro do nosso coração esse desejo. Buscar sua direção, sua administração, seu governo. E uma vida que o agrade. E as demais coisas, com certeza, Ele acrescentará em nossas vidas. Não tenha medo de confiar em Deus. O dia que Deus quiser que você mude de rumo, Ele vai mostrar. Se a Bíblia diz que antes de você nascer, Deus traçou um plano na sua vida,
Ele sabe onde você vai, mas só você pode mudar isso. Você pode fazer outras escolhas, tomar outros caminhos, ter ou desejar outras opções. E você vai perceber logo que quando você escolhe mal, você vai só perder. Talvez você não perca coisas materiais, mas você se perde interiormente. Como homem, você se perde moralmente, espiritualmente. Você perde a sua dignidade. Então, não tente andar com Deus acreditando que Ele existe para dar a você o que você quer. Você tem que andar com Ele porque você estava afastado dEle, não Ele de você. A fé verdadeira, antes de tudo, age na nossa mente. Não caia nessa conversa desses pastores, eu não falo pela mente, eu falo pelo Espírito. Então, eu não sei o que você tem na cabeça. Como é que você fala? Se você não tem uma mente, é um milagre você estar falando. Não é? Não é engraçado? Se um camarada fala assim, eu estou aqui, não é pelo poder da mente, mas é pelo Espírito. Ai, que milagre! Uma pessoa sem cabeça falando. Sem cérebro falando. É maravilhoso isso. Olha o que Deus faz, não é? É meio idiota, mas é um milagre de Deus. Assim é o mundo, não é? Então, veja bem, a fé verdadeira age, antes de tudo, na nossa mente. Ela nos convence, ela põe dentro de nós os pensamentos de Deus, a fim de que a mente receba o quê? As instruções divinas. Uma vez que a minha mente recebe a instrução divina, ela tem que emitir algum sinal para algum lugar. Ela vai então gerar o quê? Uma vez que ela se convence de que aquilo é a verdade, então eu começo a ter as emoções corretas. Tá? Se eu vejo esse objeto aqui, eu falei, eu não tenho, ninguém está vendo, eu vou pegar. Você sabe que lá dentro existe o medo. E se alguém me pegar? E então você pega e diz, ninguém viu. Mas hoje tem câmeras, e se me pegaram? Então você não é uma pessoa sossegada. As emoções estão erradas lá dentro, estão em conflito. Mas se o objeto está lá, você é um cristão, e você diz, eu não tenho, gostaria de ter, mas isso não é meu. Não quero. Se Deus quiser, eu poderei ter um. Você não terá ansiedade. Você vai sossegar, você vai ter a emoção correta, a emoção que Deus quer que você tenha. Quando você trata uma pessoa mal, o que acontece? Você também fica agitado. Mas quando você trata uma pessoa bem, você recebe lá dentro as impressões do alto, os sentimentos corretos, eles se formam dentro de você de forma saudável. Você não tem agitação, aflição, você tem segurança, você sabe que aquilo que foi feito deveria ser feito daquele modo. Entenderam? Uma vez que o seu estímulo, o estímulo do Espírito de Deus, da Palavra de Deus está lá, agora você age. Você age de acordo com o que você pensa, que são os pensamentos de Deus. Eles deram à sua alma a emoção firme, e agora você vai agir de acordo com tudo aquilo que está sendo construído dentro de você. Jesus diz, cuidado para não construir a sua vida sobre a areia, porque quando vierem as intempéries, as tempestades, a sua vida vai ruir. Mas se você construir a sua vida sobre coisas firmes, então quando as tempestades chegarem, você terá uma vida mais sólida. Continuando ainda, vamos ler então a base histórica do nosso texto. Vamos voltar lá para o livro de Josué, capítulo 2, versículo 8 ao 11.
Sempre lembrando que ao lermos o texto, reparemos atentamente nas duas reações em relação ao medo nessa porção bíblica. Você vai encontrar isso lá, ok? Já tem em mãos? Quantos de vocês recebem no WhatsApp as minhas notas? Levantem as mãos. Olha que maravilha! Quem não recebe, levante as mãos. Ninguém passa para vocês? Mata esse seu marido, mate-o. Então, vocês procurem entrar em contato com alguém, ou comigo mesmo, se você quiser deixar o seu número, é uma lista de transmissão, ninguém vai saber quem é você, porque vai chegar direto do meu WhatsApp para você. Mas se você tem um amigo, então, peça para ele mandar, porque aí você acompanha aí. Eu peço apenas que vocês relevem alguns erros, porventura gramaticais, ou de digitação, porque ainda não passou pela minha professora, a dona Luciana, a professora Luciana, que conhece português como ninguém. Então, toda hora que ela vem lá, eu olho, abro lá no meu Dropbox, os textos corrigidos, está tudo lá em amarelo, vermelho, verde. Ela diz, o que quer dizer isso? Eu falei, Jesus amado. Então, por favor, relevem. Vamos lá. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Quando ela diz eu sei, ela está praticando o quê? O intelecto, ela está pensando, não é isso? Ela está raciocinando. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Olha aí, qual é o sentimento? Medo. Tá? Mas quando alguém pensa, ela está descrevendo a situação, tá? Da população ali. Qual é o sentimento? E eu coloco lá para você o que quer dizer o medo aí. Terror. Eles estavam tão aterrorizados, apavorados, a ponto de desmaiar. É isso que quer dizer. Por quê? Este é o sentimento. Porque eles estão vendo uma situação, mas não com os olhos de Deus. Eles estão vendo a situação com os olhos do seu egoísmo. Então eles não querem perder o que conseguiram, e eles estão apavorados, correto? Eles estão vendo a sua cidade sitiada, um povo que está chegando, e são milhões de pessoas, tá bom? Aí, no versículo 10, soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, lembram dessa passagem? Moisés, não foi? Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Eram exércitos temidos naquela região, e o povo de Deus passou por cima deles. Incrível! Quando ouvimos essas coisas, de novo, ela expressa o sentimento do povo naquela hora. Perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Porém, ela vai expressar agora, olha só, a consciência, a realidade de Deus na sua vida. Ela diz, o Deus de vocês, o Senhor, ela chama Deus de Senhor, que é o dono, é o Criador, é o Eterno, é aquele que sempre é, que existe. O Deus, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. O que ela está fazendo? Ela está submetendo o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua mente e também as suas emoções ao quê? À realidade divina. Você se lembra quando Jesus disse,
Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. O que isso significa? Em espírito significa espiritualmente. Você não pode adorar Deus com alma, só com o intelecto, só teoricamente. Deus é espírito, então você precisa oferecer-se a Ele, oferecer aquela parte interior a Ele, você precisa oferecer a si próprio, por meios espirituais. Você não adora a Deus sem Bíblia, você não adora a Deus sem o Espírito Santo, você não adora a Deus sem igreja, você não adora a Deus sem ler a palavra de Deus. Você precisa ter elementos espirituais para lidar com alguém espiritual, não é isso? Não é? Você pode se tornar um com o ferro. Você pode abraçar um trilho de trem e dizer, eu e você somos um. Não. Ele é ferro, você é carne e osso. Não é isso? Você pode abraçar o vento e dizer, vento, eu e você somos um. Como alguns dizem por aí, que nós e o universo somos todos a mesma coisa. Não somos, não. Mas Deus diz que nós podemos ser um com Ele, porque dentro de nós existe um espírito, e existem subsídios que alimentam o nosso espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, não é? O Espírito Santo, a igreja, a comunhão com os irmãos. Se eu quero adorar a Deus, então eu tenho que aceitar o quê? A realidade dele, a verdade da existência dele, e adorá-lo por meio de subsídios que ele me dá, que me tornam uma pessoa espiritual. Eu tenho que aprender como ser espiritual. Ser espiritual não é berrar, não é gritar, não é simplesmente ficar em silêncio. Ser espiritual é usar tudo que ele me dá, para que eu possa comungar com Ele, que eu possa estar na mesma dimensão dEle, que eu possa poder nutrir a minha vida com o Espírito dEle, porque eu estou usando os elementos que Ele me deu. Não sei se eu estou sendo claro. Eu estou sendo claro com vocês? Vocês estão comigo ainda? Muito bem. Então, veja lá. No texto que nós acabamos de ler lá em Josué, nós percebemos que os habitantes de Jericó ficaram apavorados, inclusive Raabe, não é isso? Eles ficaram amedrontados com a chegada dos judeus. Mas nós vemos então que esse apavoramento que é expressão do medo. E o que é um medo? Eu coloquei aqui que o medo é o estado emocional provocado pela consciência. O que é a consciência? Você está vendo algo, você está consciente de algo, não é? Você está diante de alguma realidade. Tá? Então você tem conhecimento daquilo que se tem diante do perigo, ou seja, aquilo que provoca essa consciência. O que é que estava provocando a consciência dos habitantes de Jericó? A chegada dos israelitas. Quando aquele povo recebe a notícia de que eles estão vindo na direção de Jericó, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles conseguiram destruir aquele exército temido no deserto dos amorreus, e agora eles estão caminhando para a cidade de Jericó, e eles sabem que ela será tomada por eles. Como eu disse para vocês, Jericó não era uma cidade, uma mega cidade, ela não era uma grande cidade, mas era a cidade mais fortificada. Os seus muros tinham de 4 a 5 metros ou 6 metros de largura, por 6 a 8 metros de altura. Você imagina isso? Casas eram edificadas dentro dessas muralhas. Não era uma tarefa fácil derrubar um muro assim, concordam comigo?
E o fato de terem famílias morando nessas muralhas dificultava mais ainda aqueles que tentariam pular por ela. Seria difícil. Eu estou achando que vocês estão meio cansados, né? Você está pensando, Jorge? Então vamos lá. Então aqueles milhões de pessoas, não é? São 40 anos que eles vêm no deserto, imagine. Eles saíram do Egito com uns 3 milhões. De repente, uma boa parte, aquela geração antiga passou, porque eles não acreditaram. Mas vieram os filhos. Os velhos praticamente morreram, imagine os novos se casando, novos, vigor intenso. No deserto não tinha nada para fazer a não ser ver estrelas. Então você imagina quantas crianças não nasceram. Então veja bem, debaixo daquelas estrelas, aí vem toda aquela turma, são milhões de pessoas, e eles pensam o quê? Vão nos sitiar. Como nós vamos enfrentar isso? Mas Jericó tinha um grande exército, não é isso? Não é? Então, deixa eu ver. Então eu estava dizendo que o medo é o estado emocional provocado pela consciência ou conhecimento que se tem diante do perigo. Você tem conhecimento do perigo e o perigo ativa a sua consciência, você tem a realidade dele. Então, isso provoca a sua consciência. Então, uma grande inquietação em relação a alguma situação desagradável. O medo é isso. É uma grande inquietação em relação a alguma situação desagradável, a qual pode acarretar na possibilidade de um insucesso ou em perdas pessoais. E sempre é bom salientar que o pavor, o terror, é a ênfase do medo. É quando ele se agiganta, você percebe o seu excesso, o seu crescimento. Você não se sustenta mais, você entra em pânico. Então, veja lá, você olha uma situação e o que você vê? Você vê o insucesso. Porque todo ser humano quer ser bem-sucedido, não é assim? E Deus nos chama para sermos bem-sucedidos. O problema maior é o que eu penso que é o sucesso. Aí, o sucesso para a minha vida, aos olhos de Deus, é uma coisa. Para mim, pode ser outra coisa. A definição que Deus dá a uma vida sucedida não é a mesma que eu dou. E às vezes, quando as coisas não saem do meu jeito, eu entro em pânico. Eu preciso ser humilde para buscar a presença de Deus, para entender se eu estou certo ou errado. O fato de eu entrar em pânico é um sentimento que não é correto. É um sentimento falho, ou não é? De repente você está perdendo o seu namorado ou a sua namorada. E aí você entra em pânico. Ai, se você for embora, me mato. Só o fato de você dizer isso já prova que Deus está dando um bom fim naquele relacionamento. Porque aquilo tem coisa errada. Esse negócio de você se matar porque uma pessoa não quer mais estar ao seu lado é coisa de doido. É um relacionamento doentio, não é saudável. É a mesma coisa quando eu vejo assim, ai, eu namorei aquele irmão, aquele gato, aquele irmão, miau. Aí, agora ele me abandonou e ele quer ficar na igreja, eu vou sair da igreja. Outra coisa doentia. O que a igreja tem com as suas péssimas escolhas? Ou não é? Ai, é que acontece que eu não vou aguentar.
vê-lo com outra pessoa na minha frente. Mas que é isso? Você está parecendo uma louca. Então, vocês gostam que eu não faço as piadas. Então, isso aqui é uma diversão, né? Então, veja só. Muitas vezes, isso são atitudes incompreensíveis aos olhos de Deus. Não deve ser assim. Então, veja lá. Quando você entra nesse pânico, você entra numa situação aflitiva, numa ansiedade incontrolável. E aí, nós chegamos a um segundo ponto. Aceite a proposta divina para colocar a sua ansiedade sob o quê? Sob o seu poder e cuidado. É isso que Deus nos propõe, tá? É isso que Deus está fazendo com o povo de Jericó. Deus vai destruir Jericó, porque na sua onisciência, ele viu que aquele povo não iria se arrepender. E Deus não deu o poder do arrependimento para os habitantes de lá, porque eles não queriam mudar, assim como ele não deu para Sodoma e Gomorra. Mas Deus viu naquela cidade uma pessoa capaz de se arrepender, que era Raabe. Olha na sua família, você pode amar a Deus, você o ama de verdade, mas existem pessoas ao seu redor, na sua família, eu estou dizendo, que não querem saber. Já viram como você vive? Viram a sua piedade? Viram que você é uma pessoa normal, que falha? Mas viram que você não é uma pessoa que está tentando tirar alguma vantagem? Viram que em você existe fervor? No entanto, eles não se convertem. E olha, muitos deles vão acabar morrendo sem viver ao lado de Deus. Por outro lado, você conhece pessoas que vêm à igreja, ou que vão. No entanto, eles não levam a sério uma vida com Deus. Eles não crescem. Eles se habituaram a ir. A igreja não passa de um ritual. Parece que eles dizem assim para si próprios: se eu não estiver lá, alguma coisa boa ou alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Eles vivem no medo. Percebe? É um sentimento errado. Não sei se vocês entendem. Eu, quando li esse texto a semana passada, eu disse para minha esposa Denise, eu não vou avançar, porque eu acho que eu preciso dizer essas coisas para os nossos irmãos e irmãs, para as famílias que compõem a nossa igreja, que vocês não devem servir a Deus com pensamentos e sentimentos errados. Vocês devem procurar conhecer as instruções que Deus dá e serem convencidos por ela, por causa da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, e então, tendo uma emoção bem encaixada, bem saudável, então vocês darem continuidade à sua vida cristã. A palavra de Deus diz que você pode pensar por antecipação sobre algo ruim. Ela ensina isso. E isso gera em você uma preocupação intensa, uma aflição e uma ansiedade. E a proposta divina é que nós confiemos no seu cuidado. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 o seguinte: entreguem. Qual é o sentido do verbo entregar? Coloquem continuamente.
Não pense que você vai conseguir colocar nas mãos de Deus. Eu já coloquei nas mãos de Deus. Você já viu pessoas que chegam para você e dizem assim: ah, eu fui orar e já coloquei nas mãos de Deus. Mentira! Eu estou cansado de colocar minhas coisas na mão de Deus, tomar de volta. Chega um ponto que ele fala assim: é meu, é teu. Eu falo: eu já nem sei mais. É papo furado dessa turma. Eu já coloquei, eu orei por ele, agora é o meu marido, já coloquei nas mãos de Deus. Não, você não colocou, você deveria estar colocando. Dia a dia, colocando. É assim que se faz, colocando, orando sempre, sem parar. A palavra de Deus nos mostra qual é o princípio da continuidade da oração. Orando sempre, orar sem cessar. Isto é, não é que você vai sair na rua assim: ó Senhor, tá, e você para no ponto do ônibus, todo ônibus que vem para. Você está aqui, ó. O ônibus para, você vai subir ou não vai? Eu estou olhando. Então, imagina, então está dando sinal. Né? Então, veja lá. Você não vai andar desse jeito. Imagine eu ficar aqui com vocês, ficar aqui toda hora me ajoelhando para dar sinal de espiritualidade, caindo, rolando. Não é nada disso, a espiritualidade não está aí. Hoje existe uma prática aí no meio do mundo do louvor, das pregações, do camarada cair e depois ficar na frente dos irmãos, dando um ar de humildade. A humildade não está nessas coisas, a humildade está em como você serve a Deus e ao próximo. Eu não preciso mostrar para você, eu não quero vir aqui com o rosto cintilando. Oh Senhor, faz quando eu estiver lá na frente dos irmãos, sair com bolinhas cintilantes. Nada disso, não precisa nada dessas coisas. Vocês não podem me analisar dessa maneira. Não é por aí. Na verdade, se eu estou fazendo um bom trabalho com vocês, Deus vai me dar sua aprovação. E vocês vão crescer, vocês vão ter mais respeito a Deus. Vocês não vão aceitar as coisas do jeito que chegam, de qualquer modo. Vocês vão analisar. Então, coloquem continuamente nas mãos de Deus o quê? Todas as suas preocupações, que são as ansiedades, as aflições. Eu já vi pregador dizendo assim: coloca nas mãos de Deus os teus problemas. Porque a Bíblia fala isso. Né? Não é assim. Não existe essa coisa de colocar nas mãos de Deus os problemas aqui. Aqui está falando a sua ansiedade. Tá? Você deve colocar nas mãos de Deus a sua ansiedade. Por que eu devo fazer isso? Porque Ele cuida de vocês. Mas o termo que Paulo está dizendo, veja, não é que Deus cuida, pronto, acabou. Não, Ele está sempre cuidando. Deus está agora neste lugar nos alimentando. Enquanto eu falo com vocês, eu tenho plena certeza que o Espírito de Deus está me alimentando. E eu sou um homem muito grato a Deus, porque pela cultura que tenho, pela capacidade que eu tenho, pelas limitações que eu possuo, Deus me deu mais do que mereço. Eu sou um homem, eu posso dizer para vocês, privilegiado. Deus me deu mais do que mereço. Eu não merecia ter, eu penso assim, não estou dizendo que sou um gigante, eu digo que eu tenho mais do que mereço. Eu não merecia ter tanto do que Deus me dá. Eu o busco de coração, e sei que Ele me dá muito. Mas quando você olha para esse texto que está aí,
você não pode isolá-lo do seu contexto. Por quê? Porque quando você vai no versículo anterior, você deve se lembrar do que Pedro disse: humilhem-se debaixo da mão de Deus, sejam humildes a Deus, que no tempo certo Ele os exaltará, Ele os honrará. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é ser humilde, debaixo de Deus. Se você não for humilde, você não entrega nada a Deus. Se você não é uma pessoa que confessa total dependência de Deus, como que você vai entregar alguma coisa? Eu já fui em reuniões em que o pregador olhou para uma porção de gente que nem Bíblia lê, nem conhece a palavra de Deus, não tem conhecimento do caráter de Deus, simplesmente diz: se hoje você entregar as suas aflições a Deus, Deus vai fazer milagres. Deus é muito bom e Ele faz milagres, porque se Ele não consegue despertar as pessoas pela palavra de um jumento, Ele faz milagres para as pessoas verem um sinal. Vocês estão entendendo? Então, veja só. Esqueci. Aí. Não. Então, veja só. Se você não consegue ser uma pessoa humilde, como que você vai entregar? Hã? Se você não consegue confiar que Deus vai honrar sua fé, como você vai entregar algo a Ele? Deus não diz que vai fazer amanhã. Ele diz que no tempo certo, no tempo dele. Isso significa que você tem que entrar num processo. Por isso que eu digo essa entrega maluca que as pessoas... Eu já pus meu marido na mão de Deus. Geralmente falam com os lábios assim, na mão de Deus, aquele ódio, sabe? Não é? Eu pus na mão de Deus, Ele que queime, né? Que Deus o mate, é isso que ele está, é assim. Que Deus o triture, que Deus esquarteje, que Deus o transforme, tira o cupim, a picanha, o lombo, tira o contrafilé, mate. Então, quer dizer, até o Jorge quiser cupim, dá para ele, a picanha, que o Jorge reclamou que não come mais picanha. Então, veja bem, por que eu tenho que entregar as minhas ansiedades a Deus? Porque a ansiedade pode fazer com que eu fique cego. Eu deixe de vigiar sobre as ações do diabo. Sabia? O diabo é muito astuto. Se você não sabe controlar seus pensamentos e as suas emoções, você pode ter certeza que o diabo vai te atacar. Ele vai usar a sua fraqueza. Você não irá conseguir resisti-lo. Quando você começa a gritar em casa, você olha uma situação, pronto, você olha aqui. Porque minha bala caiu. Como caiu? Eu olho para dentro. Bebê, você não viu que a bala lá aqui? Ela disse, mas que bala? Você tinha que ver a bala que caiu. As coisas vão passando do ponto. Aí eu chego para Denise e falo, Denise, a bala, eu quero minha bala. Aí a agressão. Você começa a entrar num estado tal de aflição, de preocupação, porque você não conseguiu controlar alguma coisa, e as coisas vão se degradando. A um ponto depois, quando a chaleira esquentou e esfriou a água, não sai mais fumaça do bico,
Aí você começa a dizer, meu Deus, o que eu fiz? Aí já é, você já fez. A ansiedade pode fazer com que nós deixemos de lutar contra o mal quando ele chega. Você tem que estar esperto, eu tenho que estar esperto. Às vezes nós não conseguimos controlar mesmo, erramos. Vamos ser honestos. Porém, nós temos o dever de lutar. Ele chega. Está tudo legal. Você está almoçando com a família, está tudo bem. Então alguém levanta uma conversa. Pronto. Aí a sua primeira reação é essa assim, ó. Ó, presta atenção em mim, olhando para mim. Aí você olha assim, ó, faz assim, ó. Isso é sinal de recusa daquilo que está sendo jogado no prato da minha alma. Eu quero alimentar do prato que enche minha barriga, mas o que esse camarada ou essa camarada acabou de falar agora, que eu bati aqui na mão, está dando coceira na mão. Então, veja bem, o que ele acabou de falar agora me provocou uma aversão ao assunto. E aí, naquele momento, eu perco por ser humano, por ser falho, eu posso perder a paciência e começar a falar o que eu não devia. E isso acontece. E nós temos que aprender a controlar isso. Acontece com você, acontece comigo. Com todos nós. Ninguém aqui está com uma auréola. Deixa eu ver se está nascendo asinha atrás de você, ô César. Não, você está perdendo os cabelos, mas a asinha não está nascendo. Pena não tem. Não é engraçado? Anjo com pena. Então é uma coisa maluca. A ansiedade pode fazer com que nós nos sintamos como os únicos sofredores do mundo. O nosso problema é maior do que todos. Você já conversou com uma pessoa, quando você vai contar, puxa, eu estou passando por isso. Mas você nem sabe o que eu estou passando. Já enfrentou isso? Você fala assim, ai! A hora que você falar, ela já falou i. Da dor, a interjeição da... Ai! Você não terminou a frase, a pessoa já está falando que sofre. Você vai para a cama deitar e diz assim, por que acontecem essas coisas comigo? Por que só comigo? Não é possível. Por quê? Por que, ó céus, a terra, ó mar? Você fica olhando para a situação e diz assim, só comigo? Você não é o único. Pedro diz, irmãos, muitas pessoas estão sofrendo como vocês. Fica de olho, porque o diabo, ele está ao redor de vocês, procurando quem possa destruir. Fique esperto. A ansiedade pode fazer com que nós tiremos o olhar, o foco do amor divino, da nossa comunhão com Cristo. E não desejemos ser aperfeiçoados na fé. Não aceitemos o trabalho de Deus. Uma vez que você não confia no amor de Deus, você rompe os seus laços de comunhão com Cristo e não aceita que Deus trabalhe na sua vida para que você se torne semelhante a Ele nos seus procedimentos. Então você não aceita o aperfeiçoamento. É o que eu disse. O aperfeiçoamento divino é longo.
A ansiedade também pode fazer com que você deixe de confiar no poder de Deus. Você perde a sua esperança. Você perde a sua esperança, você se esquece de olhar o tamanho do seu Deus. Esse texto que nós lemos de Josué nos diz que Raabe ficou amedrontada com a presença do povo nas proximidades de Jericó. Porém, diferente dos outros moradores da cidade de Jericó, o que ela fez? Ela entregou os seus caminhos a Deus. E apesar do pouco conhecimento que possuía do Senhor, confiou nele. Você já leu aquela passagem? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais, ele, qual é o tempo verbal? Futuro. Ele fará. Mas quando Deus diz que ele fará, você tem que entender que na eternidade ele já fez. Mas você não sabe o que ele fez. Deus está dizendo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e não é o que você quer que ele fará. E o mais, aquilo que for necessário, aquilo que você precisa, aquilo que já está estabelecido, ele fará. E eu sempre digo a vocês que Deus sempre faz o melhor para nós. Raabe, então, ouviu a mensagem de Deus, teve medo, como todos tiveram, mas ela confiou, e Deus honrou a sua fé, como nós vamos ver futuramente. E como último ponto, tema ao Senhor, e permaneça sempre ao lado dele, pois essa decisão fará com que tenha uma vida abençoada. Por que eu estou dizendo isso? Você não deve se esquecer do que Moisés disse nos seus últimos dias de vida. Nos seus últimos sermões, ele falando com o povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Ele disse assim, em Deuteronômio capítulo 11, verso 26. E Moisés disse ao povo, agora fala dele, em nome de Deus, hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Veja só, quando ele diz vocês escolham, Deus dá a nós a opção da escolha. Porque nós precisamos ser responsáveis pelo que nós nos comprometemos e sustentar a nossa escolha. Então veja lá, o que significa vou deixar que vocês escolham? Permito que vocês se comprometam e que vocês se estabeleçam sobre isto ou sobre aquilo. Eu coloco a explicação em reticências. Então você vai escolher a bênção, o caminho da bênção ou a maldição. O que é a maldição? É a execração. É um caminho que provoca vergonha em Deus. Você se torna um vexame. Quando Deus criou você, Ele o fez à sua imagem e à sua semelhança. No entanto, você e eu
e escolhemos andar longe dele. Nós distorcemos tudo aquilo de belo, de divino, que nos revestia. Jogamos na lata do lixo. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos receber dele o caminho para nos aproximar de Deus. Jesus disse: eu vim para o meu povo e o meu povo não me recebeu. Mas a todos que me receberem, Deus dará a estes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não viva mais afastado de Deus, mas tenha a vida eterna. De modo que toda pessoa que ouve a mensagem de Deus terá que escolher entre os princípios divinos ou a cultura mundana. Jericó, vocês estão ouvindo que o povo de Deus está chegando. O que vocês vão escolher? É uma decisão difícil, não é fácil. Você está acostumado a um estilo de vida. Se você está vivendo em depressão, que não é ocasionada por questões clínicas, mas por pensamentos mal estruturados, e eu venho e lhe digo: você não precisa viver assim. Você pode viver de outra maneira. Não será uma decisão fácil para você sair de uma situação para outra. Eu reconheço. Mas você precisa tomar essa decisão de querer. Você precisa dizer: não, eu não quero mais viver dessa maneira. Por quê? Eu quero viver para agradar a Deus. Mas se você tomar uma decisão dizendo assim: eu não quero mais viver na depressão, você está tomando uma decisão errada. Isso não lhe dará sentimentos concretos, sadios. É isso que a igreja prega. Deus não quer que você viva na depressão. E você diz assim: amém, é isso mesmo. Não. A mensagem correta é: Deus quer que você viva para Ele. Então Ele vai ensinar a você como sair de determinadas situações. Se você optar, escolher o melhor sabor para a sua vida, é para Ele que você vai viver, não para Deus. Vocês estão comigo? Já vou terminar. A escolha divina não se baseia sobre as coisas materiais que você ou eu podemos receber de Deus. Você vê o que disse Ana, mãe de Samuel: Senhor, todo ano eu venho aqui e sou zombada por ser estéril. Eu vou pedir uma coisa ao Senhor: me dê um filho e eu o entregarei a ti. Ela não pediu um filho para ter um filho. Ela queria dar prosseguimento, expansão
a obra de Deus naquele mundo dela por meio do seu filho. Você pede algo a Deus. Deus, na sua misericórdia, lhe dá. E depois ele testa. Não só para você aprender, mas porque você será exemplo positivo ou negativo para outras pessoas. Porque nós temos que aprender algo. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Gostou desta pose? Pose cultural. Então veja lá. A fé não está dizendo para você escolher entre ser curado e continuar doente. Você pode ser curado e ser um desobediente. Não se baseia em satisfação ou êxito pessoal ou infortúnio. Os pregadores dizem, se você crê, Deus vai dar tudo o que você quer. Se você não crê, você não vai ter nada. Eu queria saber, se ele me explicasse. Jesus disse, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que mal ele fez para não ter nem onde dormir. Você tem que optar entre o céu e o inferno. Entre a esposa e a sogra. Entre a vida e a morte. Entre o quarto ou a sala. Não é exagero dizer que quando você tem que optar por uma dessas coisas, o medo entra em cena. Você imagine o lugar de Moisés. Moisés tem 3 milhões de pessoas nas suas costas. E nas costas das costas do povo de Deus tem um exército. Vindo ligeiro. Apurado. Para pegar aquela turma lá. Ou não é? E Moisés olha para frente e tem um mar. E uma praia maravilhosa ali. Que você vem pelo deserto, você passa pelo meio de canyons. Sabe o que é canyon? Umas valas, uns buracos, uns vales. E aí, sai na praia. Aí chega naquela praia, 3 milhões de pessoas e o mar. E ele diz, Deus, o que é que eu faço? O povo pressionando ele. Deus já havia falado com ele, mas você viu o que a aflição faz? Faz com que você se esqueça do que Deus já lhe falou. Para onde você vai? Deus não disse, eu vou tirar, ou vou usar você para levar meu povo para a terra prometida. E no meio do caminho, conforme Deus vai dirigindo o povo, ele sabe que Deus está caminhando esse povo para a direção do mar. Ele era um conhecedor daquelas terras, ele era um príncipe. E Deus já havia falado como tudo ia acontecer. E ele, incerto agora, por causa da sua aflição, diz, o que eu faço? E o texto bíblico diz, eu já lhe falei. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito, e o mar se abre.
Ele toca o cajado e o mar abre. Uma parede à direita, uma parede à esquerda. Então, meu irmão, é isto que o medo faz. A aflição faz. A ansiedade faz. Há quanto tempo Deus está dizendo para você confiar nele e entrar no processo de aperfeiçoamento? Mas o que você faz? Você foge. Quando Deus diz que você tem que entrar num processo, você diz, mas Walter, eu vou ter que ser outra pessoa? Sim. Eu vou ter que abandonar certos hábitos, amigos, lugares, prazeres? Sim. Eu posso vir a perder alguns bens, algumas regalias? Sim. Você é dono de um bordel. O César aí. Você chega em casa com uma malinha 007, daquela de gama, ploc, sabe? Aí chega a Meire e fala, trabalhou muito hoje, oh, está difícil escritório, contabilidade. Não era para contar. Aí você se converte. Você acha que Deus quer que você fique ali? Tá. Mas a vida inteira você viveu como dono de bordel. E agora? Vamos supor que a Meire está com um problema na coluna, nem está andando direito. Perdeu o emprego. Está com as pernas desse tamanho de inchado. Nem cabelo lava mais. E você chega agora lá com essa decisão. O que eu faço? É fácil? É fácil para mim chegar para ele, César, larga! É difícil para mim, sabe o quê? Andar com ele. E estar sustentando essa vida e dizendo para ele, César, eu estou do seu lado. Eu sei que você vai chorar, não é fácil, mas Deus não quer isso. Eu tenho certeza que Deus vai abrir outra porta para você. Você não precisa depender da imoralidade. É como um candidato a político. Hoje eu li a Marina Silva fazendo hoje amizade com um certo setor da sociedade. Como cristã, ela jamais deveria fazer isso. Mas está fazendo por quê? Ansiedade. Ela começou a despencar de novo. E os sapucururu estão batendo palminha, porque vai voltar para a floresta. Então, o sapucururu na beira do rio. Lembra dessa musiquinha, os mais velhos? O Celino cantava isso daí. Então, veja só. Aí que tá. No entanto, as decisões corretas não devem ser postergadas ou adiadas, procrastinadas. É difícil, mas é um processo duro. Não é fácil você sentir que está perdendo tudo o que tem. Tudo que você conquistou. E agora, em nome de Deus, você tem que perder certas amizades,
certas regalias. Mas é assim que Deus nos conquista. E quando nós entregamos a Ele o que nós nunca entregaríamos, é que nós o conquistamos. Raabe agiu com temor a Deus e entregou. Os habitantes de Jericó tiveram medo só e não entregaram a Deus. Não adianta você chegar aqui e ouvir a mensagem de um homem dizendo: hoje Deus quer te dar a saúde, e você luta pela saúde, mas você não entrega a sua vida a Deus. É colocado na sua mente que se você confiar em Deus, Ele vai te dar saúde. Isso é fato de que você está com Deus, e não é. É isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes, você perde, mas você está com Ele. Eu preciso terminar. Muitas pessoas, então, não conhecendo o caráter divino, são ensinadas sobre a sua bondade, seu amor, que Ele odeia o pobre e ama o rico, não é? Que Ele sempre dará suas riquezas àqueles que nele creem, que Ele vai curar todo mundo, que Ele vai destruir os inimigos da sua vida. Esses hinos pentecostais do meu estilo, da minha vida, eles cantam assim: Deus vai destruir, Deus vai pisar, Deus vai exterminar. Mas é assim que eles cantam. Eu fico olhando, eu tenho vergonha. Eles me parecem os discípulos quando chegaram a Jesus e disseram: Jesus, destrua os samaritanos, faz chover fogo sobre eles. É como aquela mulher que o marido chega em casa endiabrado: oh Jesus, mata esse homem. Ou então o homem põe a chave na porta e diz: eu vou encontrar minha mulher morta. Não existe disposição nenhuma para conserto. É dito que Deus reparte o seu poder com aqueles que creem. Hinos, você tem que andar na unção de Deus. Eu estou na unção. Você nem sabe o que é unção. Se você soubesse o que é unção, você nem cantaria um hino assim. Porque a unção de Deus é uma autoridade delegada para alguma tarefa específica. Ninguém anda na unção. Se você dá uma carta a um advogado de procuração, é para que ele trabalhe em alguma área específica. E não fique lá. Você está no quarto dormindo, eu tenho a carta de procuração, vou dormir aí. Você dá uma carta de procuração para ele resolver negócio. Agora ele fala assim: uma carta de procuração dá direito de eu dormir com a tua mulher. Ou com o marido, hoje em dia, né? Ou então ele diz assim: eu vou dormir com quem estiver dando sopa. Então, veja só. Então, é uma loucura, mas não é assim que funciona. Nós aprendemos que de Deus não se zomba. Jesus disse, certa vez: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Por que Jesus está dizendo isso? Porque na vida nós temos que decidir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte,
entre o céu e o inferno, entre as pessoas que serão nocivas para nós e aquelas que serão úteis. E você vai ser perseguido por isso. Então você começa a analisar o que vai perder. E Jesus está dizendo, não tenha medo. Mas ele vai dizer do que você precisa ter medo. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus. Então vamos parar com essa conversa que tem na internet, dizer assim, medo de Deus não é para ter medo. É sim. Tenham medo de Deus que, depois de matar o corpo, tem o poder para jogar a pessoa onde? No inferno. Você já imaginou você nunca mais sair de um lugar de sofrimento? Só porque você quis passar alguns anos da sua vida se drogando, fazendo sexo, se juntando, não regularizando a sua vida, dando mau exemplo. Você sabe o que é viver eternamente num lugar que você nunca mais vai sair por ser infrutífero, não comprometido, por só pensar em si mesmo e nas suas vaidades pessoais? As palavras de Jesus aqui são claras. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, porque Ele é o dono da vida e da morte. Se você morrer assassinado, se eu for assassinado, não é propriamente o ladrão que me matou. Ele foi um instrumento, ele decidiu ser o que é. Mas Deus decidiu que aquele seria o fim da minha vida. Para chamar a atenção de alguém, para ensinar alguém. A minha vida não pertence mais a mim. Quando uma pessoa se converte a Deus, ela não é mais dona de si mesma, ela é de Deus. Gostemos ou não. Jesus diz, sim, repito. Ele diz 2 vezes, tenham medo de Deus. Servir a Deus vai lhe causar certos incômodos. Porque não é fácil ser zombado. Não é fácil ser rejeitado. Não é fácil sofrer ao lado de um homem ou de uma mulher, de um crápula, de alguém com um instinto pior que um animal. Mas Deus diz, quando você ouve a mensagem de Deus, ela deve causar em você o quê? Temor. Se causar ansiedade, será mais uma soma às suas ansiedades. Quando alguém diz assim, você precisa crer que hoje vai ser curado, você precisa crer que hoje você vai receber dinheiro, você precisa crer que hoje você vai ser isso. Gente, eu não sei se Deus vai curar você ou não vai, não sei se você vai ficar mais pobre ou mais rico, não é meu interesse isso. A minha paixão por estar aqui hoje é dizer a vocês, se entreguem a Deus, porque Ele é quem sabe do futuro de vocês. Não tenham medo.
A fé bíblica verdadeira é mais do que acreditar. É um compromisso sério com Deus. A fé bíblica não é regida por atitudes fanáticas, sem pensar, insanos, pessoas que são formadas numa escola da ignorância cristã, onde não se não ensina nada. Mas a fé age pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, este livro sagrado, que nos tira da ignorância de Deus e nos mostra o seu caráter, e nos enche de poder, de coragem, de amor, e nos torna, sabe o quê? Pessoas equilibradas. É o que eu estou procurando ser. E termino com as palavras de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, isto é, tímidos e covardes. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder. Que poder é esse? Eu já vi pastor falando, poder é unção. Que unção, cara? É virtude espiritual e moral, uma vida virtuosa, que Deus olha e se agrada, um marido que chega em casa e olha para a família e a ama, uma mulher que está disposta a receber o seu esposo em casa e diz, venha marido, esta é a sua casa, nós o recebemos, nós te amamos. Você olha para sua mãe e seu pai e os veem trabalhando duro. Eles não têm a sua escolaridade, eles não têm a sua intelectualidade, mas eles lutaram, eles te criaram, eles te educaram, e você olha para eles, são meus pais queridos, eu os amo. Vou honrá-los. Você olha para onde veio, e você não sente vergonha de expressar as suas raízes. Eu não sinto vergonha de dizer quem eu fui, de onde eu vim. Deus me deu tantas coisas, como eu disse ao início, que eu nem merecia. Que eu saiba lidar com as coisas que Ele me dá, que eu tenha respeito, que eu tenha temor a Deus, que eu enfrente a vida, que eu saiba ganhar e saiba perder. Esta fé nos enche de amor, isto é, boa vontade, benevolência, generosidade. Além do mais, ela nos torna prudentes, não é fanático. Você é capaz do quê? De disciplinar sua mente. E por meio dos seus pensamentos, aprender a controlar suas emoções. E isso se faz pelo uso da razão, porque a fé trabalha em nossa mente. Quando você tem que controlar-se, quando de alguma maneira você está sendo censurado, você começa a ouvir uma palavra como essa, você diz assim, nossa, eu estou aqui até 9h15, que droga, não volte mais. Lá na Igreja do Fogo você sai às 10h30, 11h, porque você fica esperando a última revelação. E você continua nessa vidinha meia boca até o dia de hoje. Se escorrega na lama e não sai dela. Deus nesta noite está dando uma oportunidade para você ter uma vida digna, com sabedoria.
tanto jovem como velho, negro, branco, bonito, feio, gordo, magro, não importa. Deus quer te levar para o céu, mas antes Ele quer tornar você uma pessoa útil onde você está. Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha